Do lado mandante, Cruzeiro, Emerson Pansieri. Um abraço, boa noite, Pansieri. Um abraço para você também, Cirilo. Um abraço no Panzi, Claudão, todo mundo que acompanha aqui a reunião da turma do bate-bola. O Cruzeiro fechando os trabalhos neste instante na Toca da Raposa 2 para o compromisso, o clássico de amanhã contra o Atlético. E as imagens para quem curte no YouTube, eu vou descrever no radinho, a torcida teve a entrada liberada mais uma vez. Assim como aconteceu no primeiro jogo, né? O primeiro jogo da Arena MRV, na véspera, o torcedor pôde acessar a Toca da Raposa para cantar, levar seu instrumento musical, sua bandeira, sua faixa, levar seus cânticos, o apoio também para os jogadores do Cruzeiro, para a comissão técnica liderada pelo Leonardo Jardim. Hoje se repetiu, né? Uma fórmula do Cruzeiro passar esse incentivo aos jogadores que já vão ficar concentrados a partir de agora na Toca da Raposa. Então agora já começa a concentração, é foco total no Atlético, é foco total no Cruzeiro buscar essa vaga para a próxima fase da Copa do Brasil. E digo mais, Cirilo, o Cruzeiro com um reforço importante, atualizamos, vamos colocar assim minuto a minuto, porque se trata de jogador importante, jogador de seleção brasileira, Fabrício Bruno. Chegou, veio no avião particular do Pedro Lourenço, do Pedrinho, está marcando 18h15, veio no avião, no jatinho do Pedro Lourenço, chegou com tranquilidade, já na Toca da Raposa, fazendo aquela botinha de fisioterapia, né? Sabemos que tem toda ali a parte tecnológica, né? Equipamentos que oferecem também o melhor para os atletas, para que ele faça essa recuperação legal e esteja pronto para amanhã. Inclusive, o Fabrício Bruno, ele deu uma declaração ainda ali no pós-jogo, que estava bem, que até usou a palavra tranquilaço. Do aspecto físico, é um atleta que tem essa vaga garantida na equipe do Cruzeiro. Agora, continua o mistério do Caio Jorge, Cirilo. Para mim, é uma situação que vai ser levada até o vestiário, né? Até o jogo da Arena MRV. Teve um caso que, lógico, não tem a ver com lesão, mas teve uma ideia de utilizar o jogador que foi o Sinisterra, que estava lá de manhã. Sinisterra estava fazendo ativação com os companheiros, fez tudo na Toca da Raposa e na hora do jogo não foi relacionado. O Caio Jorge é um outro aspecto, é uma lesão, né, que teve lá na seleção brasileira, mas está fazendo esses trabalhos e até o último instante, quando não tiver nenhum problema com a ciência e a medicina, o Cruzeiro aguarda ter o jogador. Ô Pansieri, manda mais do Cruzeiro aí. Vamos lá, então, para a gente trazer, o Cirilo, até uma foto hoje, que até o Cruzeiro disponibilizou no Flick, só para a gente ter uma noção da torcida que estava lá, só pra gente fechar esse tema da torcida e o apoio na Toca da Raposa. Tem, ó, criança, Cirilo, ó que beleza, criança, adolescente. É isso aí, gente, isso aí que é bom de ver, né? Quem tá no radinho, a gente conta, é uma foto que tá lá, quem quiser depois acompanhar, vai estar no site da Itatiaia, nas redes sociais, torcedor do Cruzeiro que teve a entrada liberada e ali o foco na criançada, adolescentes, enfim, que estiveram fazendo essa festa e foram recepcionados pelos jogadores também em campo, aplaudiram, foi um momento também muito bacana. Ô Cirilo, deixa eu trazer então uma provável formação do Cruzeiro. O que pode fazer o técnico Leonardo Jardim para amanhã? O Matheus Pereira, pelo jeito, firme e forte. Eu estava acompanhando, inclusive, as imagens disponibilizadas pelo Cruzeiro. Não vi o Caio Jorge, não estava ali, pelo menos nos vídeos, não vi, seguindo esse tratamento. Então, o Wanderson é um jogador que ficou de fora também do jogo contra o São Paulo. É um atleta que tem aí uma possibilidade de voltar na equipe do Cruzeiro. Na verdade, no jogo do São Paulo, ele foi substituído pelo Eduardo. Não que ele ficou de fora, ele foi substituído pelo Eduardo e depois tinha ali uma possibilidade de lesão, algo do tipo, e não foi confirmada, e aí ele pode participar sim desse clássico. Então são algumas boas notícias, não é só essa questão do Caio Jorge, não, também tem outros bons jogadores que estão a serviço e à disposição do técnico Leonardo Jardim. Sendo assim, um provável Cruzeiro para encarar o Atlético com o Cássio, o William, Fabrício Bruno, Vidalba e Kaique, Lucas Romero, Lucas Silva, Christian com Matheus Pereira, Wanderson e Gabigol, caso não tenha o Caio Jorge. Essa aí é uma provável formação no Cruzeiro para a bola que rola amanhã às 7h30. É isso, Pansieri, daqui a pouquinho mais do Cruzeiro. Ô Edu, antes de mais do Atlético, sua opinião sobre o provável time, que não tem mistério até o centroavante, né? Não tem lá muita conversa, é o time que tá dando certo, é a postura que tá dando certo, é o jeito de jogar que tá dando absolutamente certo nessa temporada. É Gabigol e fim de papo, Edu? Se não der pro Caio Jorge, é o Gabigol. Aliás, o cenário melhorou muito, né? Do sábado de manhã
para hoje, quarta-feira, porque sábado de manhã, dessa linha de 4 atacantes, o Cruzeiro só tinha um confirmado, que era o Christian. O Wanderson era dúvida, o Matheus Pereira havia virado dúvida e o Caio Jorge segue sendo dúvida. Aí na quarta-feira, agora só tem uma dúvida. O Wanderson praticamente confirmado, o Matheus idem e o Christian, desde da última semana, a gente já sabia que estava apto para o jogo. Então, numa ausência do Caio Jorge, que é uma ausência enorme, eu tenho escutado, não, o Caio Jorge ficar de fora, tem um Gabigol, dá para levar? Lógico que dá para levar, o Gabigol é um baita jogador, decisivo e é uma decisão, mas o peso da ausência do Caio Jorge, pelo que ele vem fazendo na temporada, é enorme, Cirilo, é enorme. Então vai fazer falta, apesar do Cruzeiro ter um suplente luxuosíssimo, que é o Gabriel Barbosa, e que tem totais condições de entrar e, como tem de costume, decidir mais uma vez a favor da sua equipe. Mas é um Cruzeiro sem mistérios, que não deve mudar a maneira de jogar para tentar a classificação. É até difícil fazer essa reflexão, né? Mas quando se pega aí os dois possíveis desfalques mais impactantes, né? Do que pesa mais, o Atlético sem o Lianco ou o Cruzeiro sem o Caio Jorge? De um lado, nós estamos falando do cara que é o principal jogador do futebol brasileiro, do Campeonato Brasileiro em especial, nessa temporada, que é o Caio. Do outro, um dos principais zagueiros da temporada também e o principal zagueiro do elenco atleticano, em que a reposição não é à altura, né? Qualquer um dos dois que não jogar faz muita falta, mas eu acho que o Atlético sofre mais se o Lianco não jogar do que o Cruzeiro sem o Caio, apesar do Caio ser fundamental para o Cruzeiro. Né? Sempre que uma equipe estiver mal coletivamente, o peso do desfalque vai ser muito maior para essa equipe do que para aquela equipe que funciona coletivamente. Porque uma equipe que está ajeitada coletivamente, geralmente, por melhor que seja o titular que sai, o reserva vai ter uma queda? Possivelmente vai. E não é nem o caso do Caio Jorge pro Gabigol, que tem muito potencial também. Mas é uma ausência muito sentida do Caio Jorge. Mas o Cruzeiro é um coletivo que funciona. Já o coletivo do Atlético, que a gente conhece, porque o do São Paulo a gente não conhece ainda, mas aquele que a gente conheceu até o último jogo da parada da data FIFA, qualquer ausência é sentida. Qualquer ausência é sentida, porque coletivamente era uma equipe que não vinha funcionando. Então, acho que é mais ou menos por aí. Cirilo, antes de você passar a bola para o Claudão, agora me impressionou muito o Fabrício Bruno fazer aquela atividade ali da fisioterapia e já está no campo, né, pelas imagens disponibilizadas pelo Cruzeiro que a gente mostrou, já estava no campo fazendo atividade, até ali, recebendo um abraço do Pedro Lourenço, o Fabrício Bruno. É isso, imagens no YouTube pra galera. Fechando as notícias do Super Clássico, Cruzeiro, Pansieri. Ô Cirilo, o Cruzeiro tem um reforço importante para esse clássico contra o Atlético, que é o Sinisterra, jogador que entrou no segundo tempo da partida contra o São Paulo. Pode jogar sim a Copa do Brasil, porque foi inscrito antes do primeiro jogo, né, da fase quarta de final da competição, então tudo certo para o Sinisterra, treinando normalmente, pode ser aí um jogador a ser utilizado pelo treinador do Cruzeiro, que não pode utilizar o Arroio, né, jogador que chegou recentemente, não pode utilizar o Rian Guilherme, nem o Cauã, né, o Cauã Moraes, esses atletas, o Cauã já jogou até pelo Furacão a competição, e no caso dos outros que eu citei, o Arroio e o Rian, eles foram, na verdade, chegaram já no meio, né, dessa disputa por vaga na semifinal. Para fechar, de fato, lateral direito William, volante Lucas Romero, os atacantes Caio Jorge e Wanderson estão de sobreaviso, porque o Cruzeiro avançando, eles estão pendurados. Cirilo?